aí, família Palmeiras, começando mais um Palmeiras Cast by Sportingbet. E aí, Gigizinho? E aí, Luizão, beleza? Que é isso, tá na estica de blusa hoje. Chegou Esse é o frio? inverno, né? O frio chegou, né? E o ar-condicionado aqui dá uma estaladinha. Não, aqui já é frio por natureza, né? Sim. A gente costuma brincar que aqui o ar-condicionado ele tem 3 temperaturas, né? Tem 3 níveis, né? É o frio, muito frio e o Sibéria. Tá tipo isso. Sibéria é quando a gente tá no verãozão, porque a gente tem que tacar no Sibéria, porque senão tem uns caras que derretem aqui, viu? Tem um pessoal aqui que passa um mal danado. E vai borrar a maquiagem do Luizão também. É verdade. E aí a gente vai ter um trabalho, tem que chamar maquiador, tá fazer tudo de novo, né? Já dá um trabalho pra caramba pra fazer. Mas, GG, hoje a gente vai bater um papo com um cara que trabalha com estilo, né, com moda, digamos assim, podemos dizer com moda também. E é um território que, para nós, e aí eu digo universo masculino, ele é um território que ele não é tão explorado, né? A gente leva um tempo, assim, para ser convencido do quanto é bom, do quanto é importante. A gente, logicamente, além do estar bem vestido, mas do se cuidar. Sim. Né? Ter cuidados, logicamente, com pele, com cabelo, e no geral. E a autoestima sempre é bom, né? Exato. E é saúde também, querendo ou não. Porque evita outras doenças que a gente vai acumulando com o tempo. E eu tô curioso pra ver o que a gente vai desenrolar desse papo. Será que ele vai dar umas dicas pra gente ficar melhor? Não? Favor, aparecendo nos boletins, Por favor, né? Você acha que eu não vou aproveitar, né? Até parece que não. Quem é o nosso convidado de hoje? Leonardo Coloral. E aí? Seja bem-vindo, Macho Moda. Seja bem-vindo. Boa. Já conheci o Luizão, Giovanni, acho que é a primeira vez que eu vejo, Primeira né? vez. Prazer, então. Prazer. Tamo junto, trocar uma ideia. É isso. E é isso. Então, muito bonito esse uniforme, né? Inclusive. Achei bem legal, inclusive. Não, o Palmeiras sempre faz uma combinação de cores bem legal, assim, né? Tenta uma tonalidade escura numa parte, clara na outra, pra dar uma mescla legal, né? Esse uniforme de viagem novo. Eu ia falar isso. Meu Deus do céu. Off-white que fala, né? Nossa, esse aí ficou bonito. Muito bonito mesmo. Hein? Tem que andar arrumado, né, Luizão? Tá certo. Mas o Léo, ele é formado em marketing e comunicação, né? Tem especialização em social media. E, cara, antes da gente entrar no ponto, né, de saber como é que tu criou o Macho Moda, de onde veio essa ideia e tal, eu queria saber de ti a tua história com o Palmeiras, de onde vem? Porra, do meu pai, né? Eu acho que muita gente acaba vindo do pai mesmo. E a primeira experiência que eu tive com o Palmeiras, que eu me lembre como gente mesmo, foi com 6 anos. Meu pai me levou pra assistir Palmeiras e Bahia no Pacaembu. Caramba. 6 anos de idade. E aí dali, assim, eu desenvolvi uma paixão muito louca, né, pelo time. Eu sou meio, ainda hoje, fanático. Você lembra quando é que foi, não? 90 e... eu nasci em 87, eu tinha 6, 93. Não, quanto foi o jogo? Você lembra? Eu acho que o Palmeiras ganhou, mas não lembro o resultado. Mas eu acho que o Palmeiras ganhou. Eu não lembro do jogo em si, mas eu lembro entrando no Pacaembu, o clima, vendo a torcida, tal. O clima e entrando ali nas arquibancadas e tudo mais. Eu lembro muito dessa experiência, assim. É uma das poucas coisas que eu me lembro com a cidade, assim, né? Então foi muito latente na minha memória, né? Sim. Essa questão do Palmeiras, essa questão de ir no estádio. E depois dali, sempre. Aí, Libertadores, todas as competições, Copa do Brasil de 99 também, eu tava muito ali, fui em 2000 que o Palmeiras perdeu pro Boca, chorei no Morumbi pra caramba, então tipo, eu estava sempre acompanhando e muito freneticamente, né, levar a bandeira pra escola, enchi o saco dos corintianos, da galera era uma peste assim na escola, de ficar balançando bandeira na cara, assim, professor, não tava nem aí, tá ligado? Então era bem chato nesse sentido, e continuo um pouco hoje em dia, né, então quem me acompanha no meu Instagram pessoal, eu até recebi uma mensagem esses dias, né, um cara falando assim, porra, para de falar do Palmeiras, tipo, aqui, é o seu trabalho. Eu falei, não, calma, cara. Você tá me seguindo no meu Instagram pessoal. Quer acompanhar meu trabalho? Tem outro Instagram, tem outro canal. Aqui no meu pessoal eu não vou parar de falar, não, entendeu? Então, que assim, eu gosto, né, de reagir aos jogos. E aí, quando os rivais perdem também, eu dou uma zoada. Não tem como, não tem como. Hora é isso, pô. Então a galera acaba pegando. Então eu sempre tive muito essa questão de ser fanático. Eu sou um cara muito racional, eu sempre falo isso. Mas com o futebol, é emoção pura, tá ligado? Eu me transformo. Quando eu vou no estádio, eu gosto de ir sozinho, né, no estádio. Eu tenho essa experiência. O Marco que tá aqui comigo, que é da minha equipe, ele já foi comigo no estádio e tudo mais, mas assim, no dia a dia eu vou sozinho, porque é uma experiência pra mim, né? Tipo, eu saio de casa, tipo, 3, 4 horas antes, aí eu chego, eu gosto de comer alguma coisa, aí eu vou, fico com a torcida ali e tal, troco uma ideia com a galera, eu sempre faço amizade, assim, com a galera e tudo mais, e depois eu entro, tipo, eu gosto de ver o aquecimento, então eu sou um cara bem, assim, metódico quando eu vou no estádio,
entendeu? Acho que muito, né, pelo meu pai ter me levado muito cedo, acompanhado muito cedo muitos jogos, então eu desenvolvi essa paixão de ir no estádio realmente e curtir a experiência. Eu acho muito legal. Cara, futebol e música é um negócio muito bizarro, né? Porque, tipo assim, você sai de casa com um propósito de um show, de repente de assistir um jogo, tu chega num espaço onde às vezes você não conhece ninguém, mas tá todo mundo unido pelo mesmo objetivo, a mesma energia. Cara, tu nunca viu o cara, tu abraça o cara na hora do gol, velho. É verdade. É muito louco isso, cara. E eu só vejo esse tipo de associação mesmo, música e futebol, né? Música, cara. Que a galera tá ali, nunca se viu, mas tá todo mundo na mesma vibe ali e tal. Cara, isso e é uma coisa que é automático, né? Você tá no estádio ali e quem tiver do seu lado, você vai em algum momento trocar uma ideia e reclamar e falar e tipo, né? Você não tem como. E abraçar na hora do gol, né? Pô, ainda mais sozinho, né? Você corre pra onde? Aí você vai, cumprimenta e bate nas costas do cara e é por aí, tá ligado? O cara corneta, você fala, pô, é mesmo, começa a cornetar também. Mas é muito assim, então tipo, é uma experiência que eu valorizo demais, assim, né? Eu tenho hoje pelo tempo, poucos hobbies no meu dia a dia, mas sempre que eu posso eu tô no Allianz, assim, sabe? Dia de semana, final de semana, é uma coisa que eu me preparo, entendeu? Sim. Eu realmente... E eu sou avante, mas assim, eu fico lá entrando pra ver né, porque a minha venda às vezes abre depois, aí eu fico lá atualizando, até conseguir comprar, e é uma experiência que eu valorizo muito, assim. E por gostar tanto de futebol, ter essa ligação com o Palmeiras e tal, tu tentou jogar bola também quando era mais novo? Tentei. Eu era fanático pelo Marcos, né? Eu era goleiro isso eu falei em poucos lugares até hoje. Mas eu era goleiro e eu era federado, Federação Paulista de Futebol e tudo mais. Então eu joguei campeonato aqui na federação, né? Só que eu era muito pequeno e muito magro, né? Então o futsal, você levava muita bolada, né? Tipo... lá ele, mas você levava muita bolada ali e tal, muita força, né, no chute, e eu me machucava muito, entendeu? Eu acho que eu quebrei, luxei todos os dedos da mão como goleiro, né? E não era que nem hoje, né? Não era a galera que joga futsal hoje sabe que tem diferença aí na bola, o peso, etc. Naquela época era outra Era uma bola totalmente diferente. E aí, no último campeonato que eu quebrei esse dedo em 3 partes, tipo, eu tava jogando, aí eu fui encaixar a bola pegou e ensacou o dedo, e aí quebrou em 3 partes, né? Nossa. E aí eu não percebi. E eu continuei ali no jogo, só que começou a doer quando eu vi meu dedo todo desfigurado, né? E aí essa foi a última vez, assim, aí eu, infelizmente, ou felizmente, né? A vida me levou para outros lados, mas eu parei de jogar, né? Até aí eu fui jogar anos? eu parei com 12. E assim, meu pai incentivava pra caramba, né? Porque ele queria ser jogador também e, putz, ele ia nos jogos, me levava no estádio, né? Tipo, então, ele tava sempre presente. E aí ele ficou muito triste, né? Muito chateado com essa minha desistência do futebol. Mas, foi uma coisa que eu falei, mano, eu só me machuco, tá ligado? Tô sempre machucado. Eu falei, putz, acho que não é pra mim, entendeu? Compensa, né? E o treinador na época falou assim, não para, recupera e volta, não sei o quê. Mas acabei não engajando nesse sentido. Deveria jogar bem, né? Sim, pro treinador falar, né? Recupera e volta. Então. Porque quando eu falei pro meu que eu ia parar, ele, pô, estuda lá, irmão. Você tem certeza mesmo, mas eu te apoio no que você decidir. Já decidiu sua faculdade, amigão? Eu falei, caramba, mano, mas... nem deu tchauzinho. Caraca, não, o meu quando eu decidi parar não teve muito esse lance, não. Mas o que eu sempre, né, sempre conto essa história, eu acho legal. Eu acho que no período que eu passei no Nacional, de uma certa forma, indiretamente, os professores que trabalharam comigo, eles foram me mostrando um outro caminho, né? Acho que eles olharam, não tem força de vontade e tal. Então, acho que a comunicação... Aí ele virou juiz. Ele virou juiz. Sério mesmo? A parte tática do jogo. Começaram a me mostrar mais parte tática. Que legal. Deixavam até eu escolher o time de vez em quando, montar o time pro coletivo. Né? Não que eu jogasse no time, mas eu montava o time do coletivo. Eu me deixava de fora, sério. Mas eu fazia. Então era muito legal. A estratégia, o esquema tático, me deu uma outra visão, cara. E aí, legal. a hora que eu entendi, falei, eu tô fazendo o que aqui, né? Tipo, não jogo, né? A gente tá entrevistando o Léo, mas você nunca falou isso. Por que você quis ser juiz? O que deu na tua cabeça? Cara, não, na verdade eu virei árbitro, foi na época da faculdade, cara. A faculdade tem um lance de horas complementares. Então, tipo assim, você tem cursos, palestras. Aí você tem que fazer as horas extras. Aí eu falava, se eu for pra fazer alguma coisa pra matar horas, que seja alguma futebol, coisa né? que me ajude, eu fazer educação física. Entendi. Aí eu fui fazer o curso de arbitragem. Eu fiz de arbitragem de Fut7, né? Ou do Futebol Society. Caramba. Fiz do futebol de campo, fiz um curso de treinador de futsal. Só que o de arbitragem do campo, eu fiz e, cara, eu era magro, alto, e a galera olhava e falava assim, tem um porte legal, tal, pô, por que você não vai trabalhar no futebol amador? Aí eu falava assim, mas
Pô, não sei, né? Como é que é isso aí? Aí me levaram um dia no campo lá pra pra ser mesário. Uhum. Quarto árbitro mesário. Aí eu fui, gostei do ambiente, né? Aquela coisa, aquela hostilidade, a galera reclamando no alambrado e tal. Luiz, te xingando um pouquinho, né? Porque assim, eu falo, você jogar no profissional, você apitar no profissional, é outro universo, cara. Vai na várzea lá com o cara no alambrado ali, ó, falando na orelha o tempo inteiro. E depois você vai sair e ainda vai trombar o cara, tá ligado? Não vai ter segurança não, meu irmão. Aí falando assim, ó, o bandeira não tá legal, torceu o pé, pô, você não topa bandeirar o jogo ali? Caramba. Aí eu falei, beleza, vamos lá. Aí fiz o primeiro, peguei gosto, fiquei, cara. E aí fiquei no futebol amador como árbitro por uns 4 anos. Que legal. Me ajudou a pagar a faculdade. Histórias do Luizão. Cara. Legal demais. Mas valeu a pena ter feito o curso, viu? Valeu a pena. Mesmo que eu não tivesse atuado, valeu muito a pena. Porque você passa a conhecer um pouco mais da regra do jogo também. Inclusive, acho que muita gente aí que gosta de futebol, né, e que fala bastante, acho que devia fazer o curso, assim, por experimentação. Porque ele abre a mente pra você olhar as coisas com outros olhos também. É muito bom. Mas são as experiências que a gente vive. Aí, né? ó, precisamos fazer o curso agora. Também direto, tá ligado? É verdade, hein? Caramba, Luizão, é verdade. Vocês deixaram a saia justa agora. Quem sabe? Não, pô, quem sabe? Mas, ô Léo, e aí a ideia do Macho Moda nasceu de onde? Você sempre teve esse lance de ser um cara vaidoso, de procurar se vestir bem e tal? De onde que deu a pulguinha atrás da orelha ali? O bicho me picou quando eu tive banda, né? Então, depois do futebol, eu fui me envolver com música. Olha só, então eu com as duas coisas, legal, tá, que você falou. Então eu saí do futebol e comecei a frequentar shows, assim, essas coisas, mais o cenário underground, né? Lá do ABC, que era muito forte, né? E tudo mais, época do Vulcana, etc, etc, etc. Então eu ia muito em shows de hardcore, depois veio o emo, né? E tudo mais, que ficou muito famoso. Então eu frequentava muito, todo final de semana eu tava em show. E aí em 2005, tô indo em shows direto, quero ter uma banda também, né? Aí eu fui entrar em aula de canto, já tinha ali um pezinho que eu cantava, a galera da família falava, até que você canta bem, não sei o que, babá. Afinadinho. Aí eu entrei na aula de canto e a gente montou uma banda lá na época, e aí começamos a tocar. E aí de 2005 a 2015, a gente ficou tocando. Então a gente teve uma época ali até meio... que a gente tinha um empresário, né? Então a gente viajou o Brasil. Então a gente teve um trabalho assim bem forte com a música underground, né? Com o cenário meio lado B ali da música. E me despertou por conta disso. Eu comecei a me interessar de colar nos shows, de ir nos shows e tudo mais, e eu vi, a galera tem um estilo diferenciado aqui, entendeu? Não é que nem a galera da escola que eu tô acostumado a andar. E aí, acho que para fazer parte ali do grupo, né, comecei a me vestir de uma forma diferente também, e comecei a me interessar por, peraí, quero entender melhor as referências das bandas, como é que os caras se vestem, né? E aí comecei a pegar referência, comecei a me interessar por isso, né? E aí comecei a pesquisar desde 2004, 2005. E aí, como divulgar a banda é uma maneira difícil no Brasil, né? O rock ainda principalmente, banda autoral, né? Não é tão simples assim. Então eu por ser da área de comunicação também, que depois da escola eu fui estudar comunicação, marketing, essas coisas, né? Eu falei, como é que eu posso divulgar a minha banda de uma forma diferente? E eu já trabalhava desde 2009 com criação de conteúdo para clientes, né? Então a gente tinha agência, lá trabalhava em agência, e a gente criava conteúdo para um monte de cliente. Restaurante nordestino, ginecologista, etc, etc, etc. E aí eu falei, cara, eu acho que eu posso criar conteúdo de moda para falar da minha banda. Entendeu? Que aí eu vou pegar o público de uma outra maneira, sacou? Que curte moda, que curte estilo e vai conhecer minha banda, entendeu? Então eu comecei em 2012, criei uma Show Moda como um blog pra divulgar a banda. Mas não tinha intenção de ser um trabalho, né? De viver disso. Era só realmente pra divulgar a banda. Então, nos posts meio que eu acabava sempre compartilhando a banda no final ali, alguma referência, alguma coisa, entendeu? E aí no terceiro mês começou a ter, 5 mil visitas por mês. E aí 10 mil visitas por mês. E aí 50 mil visitas por mês. E aí eu falei assim, cara, acho que eu preciso começar a olhar com outros olhos, né? E aí foi que eu comecei a criar o Instagram, o Facebook na época, 2012, o YouTube, etc, etc, etc. E aí estamos aí há 13 anos já, criando conteúdo sobre estilo masculino. Caramba, e a faculdade você falou que fez de marketing, né? Comunicação, Você começou quando a faculdade? 2009. 2009. 2008, e aí, 2009. Quando você começou a fazer ali, já meio que te abriu a mente pra você meio que explorar. Tava na época, quando eu comecei a faculdade de comunicação, a começar o Orkut bombar muito, né? E o Facebook tá entrando ali no Brasil e tudo mais. A galera não tava entendendo muito bem. E o YouTube com uma coisa assim muito pequena ainda, mas algumas pessoas já fazendo algum trabalho lá, entendeu? Até tinha um cliente que era de escapamento. E ele começou
postar o resultado dos carros que ele fazia o escapamento no YouTube e começou a bombar. E aí ele falou assim, cara, vocês precisam me ajudar, porque eu tô postando aqui, eu não sei se eu tô fazendo certo, se eu tô fazendo errado, mas tá dando view, entendeu? Tá bombando aqui. E aí a gente começou a trabalhar com isso, a gente abriu uma agência para cuidar das redes sociais dos clientes, em 2009. Caramba. A gente tava na faculdade ainda, eu e meu sócio estagiário, e aí a gente falou assim, não, peraí, vamos tocar pra essa área. Quando entendeu? ainda era tudo mato, né? Era tudo mato. Porque nessa época a gente pouco se falava, sim. né? De criação de canal, de conteúdo com frequência, etc. A criação de conteúdo era totalmente diferente. No YouTube você criava um vídeo a cada 6 meses e tava ótimo, entendeu? Um a cada 3 meses tava show. Entendeu? E aí depois foi criando-se uma rotina, né? E a galera nem ligava muito pra qualidade, assim, tipo, era só o registro ali do que tava acontecendo. Não tinha cenário, não tinha câmera boa, não tinha microfone bom, não tinha nada, não tinha nada. A outra área que você ainda trabalhava em paralelo, né, com publicidade de uma certa forma, era muito mais focado pra TV e rádio, né? Sim, totalmente. Rádio, no caso da Voz Testemunhal, revista com imagem, etc. E a TV, com o famoso merchanzinho ali, o comercialzinho de 30 segundos, que é uma bala, viu, Gigi? Sim. Botar 30 segundos na TV era ali, caro pra caramba, É caro pra caramba. E dependendo do programa ainda, do horário, é pior ainda, cara. Mas legal saber que o embrião disso tudo nasce nessa época, assim, né? Tipo, meio que do zero. Mas, Léo, você chegou a ter o entendimento na época de, pera lá, ninguém fala disso aqui? Tipo assim, não só na sua visão que foi assim, pô, beleza, eu tenho uma banda, quero me especializar nisso aqui, olhar isso aqui, mas de repente você olhou e falou assim, peraí, gente, tipo... Ninguém faz. Ninguém fala disso aqui, cara. Eu não vejo nenhuma outra pessoa, nenhum outro cara falando disso aqui. O que acontecia na época? O conteúdo masculino na internet ou em revistas, né, e portais e tudo mais, era muito na questão de uma GQ ou de uma Men's Health na época, etc, etc, etc. Só que aí eu abria a revista ou eu entrava no site dos caras, você via lá, o cara de terno que custa 10 mil reais, entendeu? Eu falei, caramba, eu ganho 500 por mês. Eu acho que não vai dar pra comprar esse terno aí, né? Então, tipo, tinha muito disso, entendeu? Tipo, eram marcas muito, uma coisa muito longe da gente, né? E aí, quando eu começo a criar o conteúdo, eu começo com referência de banda, de jogador na época, de coisas mais acessíveis pra galera, pra pegar realmente esse público que, pô, eu quero me vestir bem porque eu preciso ir trabalhar no dia a dia e eu quero crescer na minha área profissional. Eu quero me investir bem porque eu quero sair no final de semana e, sei lá, ficar com uma mina, entendeu? Então, tipo, foi muito nessa questão que eu comecei a criar o conteúdo no Macho Moda. E aí começou a ter muita procura, né? E aí, depois que eu fui ver que não tinha outros canais falando de moda masculina na época. Tinha o Moda pra Homens, que um abraço pro Gui, inclusive, que ele é meu amigo até hoje, mas que depois ele ficou no blog e foi criar outros projetos também. Hoje em dia tem outros projetos e tudo mais. E também surgiu o Ed, que é o Edson Castro, que é palmeirense também, a gente se encontra no estádio às vezes. E ele falando de universo masculino, mas não focado em estilo e moda, entendeu? Então meio que eu era, entre aspas, o único na época que tava compartilhando essas coisas. Então, acho que muito por conta disso também eu tive um destaque ali, né? Na questão da procura da galera, entendeu? Mas você enfrentou, tipo, algum preconceito total, na época, né? Porque a gente tava conversando, né? Sim. Que antigamente era meio que... o pessoal olhava era preconceituoso, né? Tipo, com essa parada de vaidade pra homem, assim, e tal. E uma coisa muito, assim, forte, no começo, quando eu comecei a criar conteúdo de moda e conteúdo de estilo, não foi nem as pessoas de longe que começaram a falar, mas foram os meus amigos próximos, tá ligado? Caraca. Ô, irmão, você é vocalista de banda, de rock. Como é que você vai falar de moda na internet? Você tá maluco? Então a galera próxima começou a meio que falar isso pra mim, entendeu? E aí eu falei assim, uai, mas é legal. Tipo, as bandas têm essa questão, etc, etc, etc. Então eu tive essa questão do preconceito muito de pessoas próximas, né? Mas eu não liguei, não. Foi que foi. Nunca liguei muito pra isso. Sei lá, a galera tem um conceito que vocalista de banda de rock é ogro, né? Tipo, sei lá, tem que ser sujão, né? Tipo... Não, só que é o contrário, né? Todas as referências que a gente vê são o contrário, né? É engraçado isso, né? Os caras tudo cabeludo, cuidando bem do cabelo, né? Tipo, exato. Então... E aposto que muitos dos seus brother que te cornetou na época, agora deve olhar seus vídeos e ter tudo como base. Cara, né? alguns participaram de conteúdos meus depois, tipo, então, mas tudo bem, né? Tipo, faz parte. Faz o tempo, né? É o tempo, é o timing, né? É o timing da galera. Não, mas é legal essa desconstrução, ela é muito positiva, e é aquilo que a gente falou, né, GG? Porque faz bem pra pessoa e às vezes a pessoa ela não percebe. Ela só percebe depois que ela se permite. Né? A hora que ela se permite vivenciar isso uma vez,
ela fala, pô, cara, como é bom, tal. E é muito legal porque, assim, a gente tá falando de nichos, né, de bolhas e tudo mais, a bolha do rock, blá, blá, blá. E assim, quando eu comecei a criar conteúdo e comecei principalmente no YouTube, né, aparecer mais o meu rosto, pô, sempre que eu vou no estádio, sempre que eu vou em algum lugar, as pessoas vêm trocar ideia comigo, entendeu? Então, no ambiente do futebol também, eu me senti muito acolhido pela galera, assim. Tanto é que quando eu fui na final da Libertadores lá no Uruguai, pô, tava o pessoal dos canais do Palmeiras lá e tudo mais, e todo mundo me conhecia e veio trocar ideia. E eu falei, caramba, eu conheço vocês conteúdo do Palmeiras, entendeu? Então a gente tem uma troca, assim, sacou? Que da hora. E aí eu falei, pô, eu não esperava que a galera do meio do futebol realmente acompanhasse também o trabalho, entendeu? Sim. Uma vez eu tava voltando de Porto Alegre, se não me engano, de um trabalho que eu fiz lá, e o Palmeiras Sub-15 tava no mesmo avião que eu. E aí 4 jogadores vieram falar comigo, tirar foto. Aí eu falei, pô, eu que tenho que tirar foto com vocês, tá ligado? Vocês estão vindo tirar foto comigo. Então foi muito legal nesse sentido, né? Gratificante, né? Pô, né? O time que eu torço, os jogadores estão vindo falar comigo. Conhecendo assim, seu trabalho também, legal. Então acho que isso foi muito, muito, muito gratificante pra mim. Ô, Léo, e depois de quanto tempo do blog formado, que você começa a criar as outras vertentes ali e elas se fortalecem ao ponto de você pegar e falar assim, opa, a partir de hoje o meu ganha-pão principal é esse aqui. E alguma marca te procurou nessa época já ou ainda levou mais um tempinho? A primeira marca que me procurou foi com 2 meses de blog. Caraca! Tipo, foi uma coisa bizarra, assim, porque eu, como eu falei, eu postava pra divulgar a banda, não tinha muita pretensão de trabalhar com aquilo, e aí a marca veio assim, eu falei, e agora, o que eu faço, né? Tipo, eu não sei como é que eu vou vender, né? Tipo, o meu trabalho no blog, né? Então, eu fui atrás de Media Kit, de realmente criar valor pro meu trabalho, criar o preço, né, das coisas, etc, etc, etc. Então, foi no segundo mês que uma marca veio falar comigo, e no segundo ano de Macho Moda, que já tinha blog, Instagram, Facebook e YouTube começando, que aí eu rasguei a CLT e abri a empresa, né? Então foi de 2012 a 2014 trabalhando em paralelo na agência, com a banda e com o Macho Moda, né? E aí em 2014 eu largo a agência. E ainda continuo 1 ano e pouco com a banda e aí depois não deu mais pra banda também. Aí foi só o Macho Moda. E a marca que te procurou 2 anos depois foi pra fechar parceria para divulgação, sugerir peça, etc. Como é que funciona esse universo, cara? Cara, sim, eu lembro que a primeira marca, assim, de fato, que entrou em contato comigo para divulgar alguma coisa, divulgar um produto deles comigo, foi uma marca de calçados, e eles estavam lançando uma coleção de calçados, né, masculinos, e eles queriam anunciar no blog essa coleção de calçados. Então foi o primeiro start, assim, né? O primeiro trabalho que eu fechei nesse sentido. Mas basicamente é isso, né? A marca entra em contato com você, né? No caso comigo, e fala assim, ó, temos uma coleção nova, temos um produto que queremos divulgar, ou então a gente quer fechar uma parceria com você a longo prazo, né? Para não só um job específico, um trampo específico, mas tipo 6, 7, 1 ano de contrato, né? Então, é o que eu mais gosto de trabalhar, inclusive, né? Porque você constrói uma história com a marca, né? E ainda mais, pô, são marcas que você curte, que você usa já no dia a dia, né? Então, basicamente é isso, né? As marcas entram em contato para divulgar uma coleção, um produto, ou então realmente fazer uma parceria a longo prazo. E isso acontece muito hoje em dia com perfume também, né? Porque a gente tem outro canal hoje em dia, que eu não sei se vocês sabem, mas estão convidados já a participar também do Homem Cheiroso, que é um canal de perfumes, só de perfumes masculinos, e assim, é um canal que tá tendo muita aceitação, vai fazer 2 anos de canal agora, né? O Homem Cheiroso. E eu tô trabalhando até mais no Homem Cheiroso que no Macho Moda hoje em dia. Porque o mercado de perfume está muito crescente também, então estamos indo bastante forte. Eu ia falar isso, questão de perfume parece estar bem no hype, assim. Tá, até fizeram uma matéria com, acho que foi o Everton esses tempos atrás. Ele gosta. Ele falou que ele leva 7 perfumes nas viagens. Olha aí. Meu Deus. 7 perfumes. Imagina. Tá bem alto. Um pra acordar, um pra almoçar. O perfume do jogo. O perfume do jogo, dá uma matéria depois, hein? Se quiser chamar aí, a gente troca ideia com os caras, pô. Quem sabe. Legal demais. Mas assim, fiquei bem curioso, assim, que é como a gente falou na abertura, né? É uma área que ela ainda, na verdade, eu ainda acho que ela tá em expansão perante ao público masculino. Cada ano que passa, o público masculino vai criando mais atenção, vai, tipo, tendo muito mais uma visão mais ampla. E aí, dentro dessas curiosidades, igual, né, você falou da marca de procurar com 2 anos e tal. 2 meses. Acho muito bacana. 2 meses, uma, depois a outra com 2 anos pra fazer uma parceria já um pouco melhor, né? Alguma dessas marcas, quando procurou, encontrou teu blog, te falou exatamente assim, cara, puta, teu blog é um nicho que não tem
muita gente, pouco explorado. legal que você criou. Algum chegou a te dar, de repente, até alguma dica, né? algum direcionamento, falando assim, ó, segue nessa vibe que você tá, tal, porque é legal, ou nunca rolou isso? Bem no começo. Eu acho que as primeiras marcas que entraram em contato comigo, né, que eu era muito transparente também, né? Eu falei assim, olha, eu tô começando agora, não é uma coisa que eu entendo muito, né, o que eu tô fazendo ainda, né? Mas assim, tá crescendo, tá tendo receptividade da galera e eu tô estudando pra, quem sabe, né, a gente consiga também ter uma renda extra com isso, né? Então, eu fui muito sincero com as marcas no começo e eu falei, eu nem sei como é que vai ser o resultado, né? Tipo, porque assim, vai ser os meus primeiros trabalhos que eu vou fazer nesse sentido. Então, algumas parceiras entraram muito forte, assim, na parceria de fato, né? E era uma troca. Então, pô, postei. E aí, como é que foi? Aí a marca falou, pô, foi legal, isso aqui rolou, isso aqui não funcionou, isso aqui funcionou, vamos fazer de novo isso, vamos fazer de novo aquilo. Então, era sempre ainda continua, né? Mas no começo, principalmente, era uma troca muito forte, assim, nesse sentido, né? E aí, gostou, não gostou, rolou, não rolou? Pra gente entender o que a gente poderia fazer também, né? E acho que você deve ter ido aprendendo depois de um tempo, né? Sim. Que aí você já foi entendendo. Aí você vai calejando, né? Você já entendendo beleza, isso aqui funciona com o público, isso aqui não funciona tanto. Alguns produtos, né, funcionam melhor. Hoje em dia, por exemplo, pô, se eu falo de perfume, se eu falo de relógio, são temas que estão muito em alta. Então, a galera vai frenética, assim, atrás dessas coisas, né? E smartwatch é relógio, Luizão? E Giovanni, você é? Acho que é também. Entendi. Então tem essa questão também, das polêmicas do relógio e tudo mais. Então são assuntos que estão muito em alta, né? E assim, cada dia é um aprendizado. Eu tô quase, né, mais de 13 anos na internet e cada dia é um aprendizado, você tem que se reinventar toda hora. Você tem que criar conteúdo novo toda hora, você tem que pensar em formatos novos toda hora, porque é muito rápido, né? A internet é 2P. Posso mudar de resposta? Pode. Repensei aqui. Repensei. Depois eu entendi também o que ele fala. Repensei. Não é não. Por quê? Não é não. Ué, qual que é a utilização? É um complemento é uma extensão celular, do seu corpo. É o teu celular numa versão relógio. Exatamente isso. Ele não é um relógio. Sim. Você não usa ele só pra ver que pra ver a hora. hora e tudo mais. Que na verdade muita gente tá com o smartwatch no braço, vai ver as horas, faz assim. Faz no celular. Olha no telefone. Né? O celular é mais relógio do que o smartwatch. Agora, então, a sua entendeu? pergunta é muito capciosa. E não é relógio não, cara. Entendeu? Não então a gente tem dessa. E ainda mais, se você vai mais a fundo com a galera dos relógios, entendeu? Aí o cara fala assim, não, um relógio não é só um relógio. Essa semana a gente teve um corte aí, não sei se vocês viram, do bilionário lá, como é que ele chama? O Flávio Augusto, né? Falando que um cara com 50 anos, se não tiver com Rolex no punho, é um fracassado. Caraca. Aí você fala, caramba, velho. Tipo, É em que que mundo estamos pesou, vivendo, né? Pesou. Tipo, pesou demais. Pesou. Então... entendeu? E o cara que usa o Seiko também não senta na mesma mesa que eu. Caraca. E, pô, Seiko é uma marca super conceituada de relógio, né? Então, tem dessas, entendeu? Então, você vai... É o que você falou, a pergunta às vezes ela precisa ser compreendida de uma forma diferente, né? Sim, porque de fato, o smartwatch tem gente que é uma extensão da vida do cara. Ele tá acompanhando ali o batimento, ele tá acompanhando o sono, ele tá acompanhando a saúde dele, ele tá acompanhando as notificações, o trabalho dele, a agenda dele, entendeu? Então, talvez não seja um relógio. Sim. Entendeu? Eu desabilitei. As notificações. Foi a primeira coisa. Então. Logo quando meu primeiro modelo de smartwatch, primeira coisa, eu usei um dia. Aí você falou, não tem como. Mas é que pra... Mas é que... todo. Aí eu fui desligando uma por uma. Pra algumas coisas é útil, né, Luizão e Léo também. Porque, tipo, por exemplo, é ruim você ficar sacando o celular no meio da rua. Tá sim, entendeu? Mas então, é tipo, que aí chega a notificação, né? Puta, é uma mensagem tô vendo nada aqui, a ver ali, então, tipo, não pegar o celular. Deixa passar, né? Agora, é uma coisa urgente, importante. você já, entendeu? Mas é o que você tá dizendo, mas é que depende da notificação, né? Sim. Tem gente que deixa geral, assim, qualquer aplicativo. Aí, pô... Não, você fica maluco, você não consegue viver. Não vai parar de olhar aqui. E você falou de se reinventar, isso é uma parada, tipo, bem legal, porque vai mudando, né, conforme passa o tempo. Porque até um tempo atrás, não tô dizendo que era considerado relógio, mas smartwatch tava, tipo, super em alta, assim, geral tava usando, usam até hoje, mas o que eu tenho reparado nesses negócios de moda, assim, que agora quando vai dar uma dica de look, aí já bota, tipo, um relógio mais... analógico, outra entendeu? coisa e tudo mais. E então é bem vai isso, se reinventando, né? O Apple Watch, que era, tipo, o hype Status, do hype, hoje em dia já não é mais, entendeu? Tipo, já virou outra coisa. Então, é o que você falou, se reinventar a todo momento, assim, né? Porque eu trabalho com estilo, mas também trabalho com moda, né? Sim. Então, isso é uma coisa que a galera às vezes não entende. A diferença de estilo e moda. Sacou? Às vezes eu falo sobre tendência nos canais, né? Sei lá, as jaquetas que estão em alta para 2025, os cortes de cabelo que estão em alta para esse ano. E aí,
a galera começa a me xingar, começa a falar, eu não vou usar isso, eu não vou usar aquilo, você tá maluco, não vai... Mas assim, a tendência... Eu entendo essa galera. A tendência é o que tá na moda, é o que tá acontecendo no mundão. Mas não quer dizer que você só precise usar a tendência, Exato. tá ligado? A nem tendência combina com você também, né? A tendência não anula o resto das coisas. Não é porque, tipo, tá na moda agora, sei lá, uma camisa com botões abertos que você não possa usar uma camisa polo, entendeu? Não é porque tá na moda o relógio analógico que você não possa usar o seu smartwatch, entendeu? Então a tendência é totalmente diferente de estilo. Estilo é uma coisa que você constrói em cima dos seus gostos, das suas preferências, das suas prioridades e das suas necessidades, entendeu? Então, é uma coisa muito pessoal. Mas esse lance, acho que tem uma parada do imaginário coletivo pelo seguinte... Sabe quando você vai na loja comprar alguma parada, tá, e a loja tem uma TV lá mostrando algum desfile, alguma coisa? Sim. Quantas vezes você já parou, olhou e você falou assim, cara, na moral, eu usaria isso aí no dia a dia. Essa roupa, essa calça, esse chapéu, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E você se pergunta assim, isso é tendência pra quem e aonde? Mas... Na cabeça da gente, quando a gente olha e a gente não conhece, inteiro, não é o look inteiro. São as peças. Na verdade, é cada peça, exato. É cada exatamente peça. isso. Porque um desfile de moda, você tem que pensar que é tipo o show do estilista, né? Certo. Ou o show do cara por ali. Então ele vai querer colocar os principais pensamentos que ele teve, as principais ideias que ele teve para os produtos dele no desfile, né? Então é uma coisa muito maximizada, né? Você olha para um desfile de moda, você vê um tênis desse tamanho, uma calça super larga, uma camisa enorme e tudo mais. Não quer dizer que aquela peça específica vai pra rua, entendeu? Às vezes nem vai pra coleção do cara, sacou? Entendi. É só pra mostrar a expressão da arte isso, dele. olha, a partir de agora, peças mais amplas podem estar em alta, podem começar a aparecer nas ruas. Mas não é aquela peça do desfile. Vai ser uma releitura adaptada ao dia a dia. Entendeu? Claro que existem marcas que já se expressam de isso, mas são marcas mais fashionistas, para um público bem menor. Eu ia até te perguntar isso, tipo, essas tendências que você falou, você tem como que você busca essas referências? Quem são suas principais referências? Antigamente a gente tinha muito nos rappers, né? Nos cantores, nas celebridades, né? E tudo mais. Hoje em dia é uma coisa muito comportamental e de bolhas diferentes. Porque, pô, se você pega hoje em dia, tem a galera do futebol, que é mais sport casual, né? Que é um esportivo casual pro dia a dia. Aí, pô, é completamente diferente da galera do running. É completamente diferente da galera que, sei lá, da galera da Faria Lima, entendeu? Então são bolhas diferentes que você precisa conversar com essas bolhas e expressar ali o conteúdo de uma forma batida no liquidificador para todo mundo entender. Então é um grande desafio quando a gente vai falar sobre tendência, entendeu? Porque você tem que estar ciente de que não vai pegar todo mundo, entendeu? Que não é para todo mundo. E tá tudo bem. Se não é pra você, talvez pro Luizão seja. Entendeu? Então é uma coisa que eu sempre falo assim, a gente não precisa cair na nossa zona de conforto visual, de você falar assim, mano, eu tenho o meu estilo, camiseta e calça jeans e já era, entendeu? Não vou ver mais nada. Não, calma. Às vezes você vê uma tendência que pode se identificar muito com você, entendeu? E que pode fazer muito parte do seu dia a dia. E às vezes você não acaba vendo por preguiça, ou por falar, não, tô bem assim, não quero mudar, não quero ver mais nada e tudo mais, entendeu? Mas, pô, às vezes um smartwatch que você não usava 5 anos atrás, hoje em dia é seu parceiro do dia a dia e você não vive sem, entendeu? Sim. Então e tem às essas vezes coisas. São algumas coisinhas também que incrementa ali o look que, tipo, já dá um charme a mais, né? Tipo, eu não era muito da galera que usava correntinha, pulseira e tal, não gostava. Mas aí um dia uma menina chegou em mim e falou, meu, coloca uma correntinha, você vai ficar mais estiloso. Ela me deu e tal. Ela me deu a pulseira e a correntinha, nunca me esqueço. Aí eu coloquei, eu falei assim, caramba, até que eu fiquei estiloso. Né? Não, aí o pior é quando eu fui no rolê, a galera falou, caramba, você tá estiloso. Eu falei, pronto, aí eu uso até Vou começar hoje a usar, agora. né? Você teve que ter a afirmação da galera, né? Pra falar assim, beleza, tô seguro, né? Tô confiante. Então é muito disso também. O homem passa muito por isso, né? Tipo, às vezes você fica meio receoso, né? De usar alguma coisa. Puta, o que será que os caras vão pensar, né? Ou vou chegar lá no futebol do seu site, os caras vão me zoar. O tempo todo de aprovação, cara, é bizarro isso. E isso é uma coisa que envolve confiança em você usar alguma parada, segurança em você usar alguma parada, né? Então, talvez o smartwatch que você está usando hoje, há 5 anos atrás você colocava no punho e falava, pô, tá estranho, né? Que coisa meio doida, parece um celular, meio grande demais. Hoje em dia já faz parte de você. Você já acostumou, aquilo já faz parte do seu estilo, do seu dia a dia, da sua necessidade e prioridade, entendeu? Então a moda e o estilo são coisas muito loucas, né? Você sempre teve
as suas ideias pra se vestir ou em casa a patroa que faz o guarda-roupa lá? Como é que é na casa da GG Residência? Quando eu era menor, eu era meio embalo mesmo. Tipo, eu via que a galera mais né? Top tava usando, assim, eu ia atrás. Porque, né, na época colocava o boné pra trás, do 2012 lá, 2011, lembra? Aí depois teve o tempo do Moicano, o Luan Santana. O Moicano não pude fazer. Infelizmente. Aí, bom, hoje em dia, mano, eu tento, tipo, como agora eu sou pai, né? Eu tento ser, tipo, um visual mais neutro. Isso, mais sóbrio. Neutro, Entendi. Acho que até pela correria do dia a dia, também, né? Tipo, coisas mais confortáveis e tal. Mas aí quando eu vou sair com a patroa, eu tento ficar mais elegante. Tipo, você dá uma caprichada. Eu mudei, tipo, o meu pensamento, assim, agora eu tento ser mais elegante e tal. Entendi. Entendeu? Do que, tipo, sei lá, não rapper, sim, mas mais malandrão. Urbano, street e tal. Ó, um exemplo, eu tava numa época de usar camiseta bem longa. Como que é o nome mesmo? Long line, oversize? Isso, tipo, oversize, né, que fala. Eu tava nessa pilha, assim. Só que aí depois, quando eu tive filho, eu falei, mano, acho que eu quero umas paradas mais elegantes. Um pouco mais ajustado, aí tal, tô tentando ir nessa linha, assim, agora. Legal. Você falou do Moicano, eu lembrei, acho que meu cabelo começou a me abandonar, foi justamente nisso. A hora que acho que ele pensou assim, né? Falou, não. Tem limite. Te trouxe um gatilho, né, Luizão? Ele falou assim, tudo tem limite. Eu acho melhor não, Luizão. Começou a pular. E aí foi-se. Mas, cara, eu em casa, até eu conhecer a minha esposa, eu vestia muito agasalho. Uhum. Fazer educação física, então. Sim. Professor de educação física, roupa confortável, roupa confortável, faço movimento, etc, aula. E aí, eu lembro que quando a gente se conheceu, as primeiras vezes que eu fui sair com ela, cara, as duas primeiras fui de agasalho, porque eu, cara, quase não comprava calça jeans. Mas ela comentou alguma coisa? Ou não? Não, ela não falou nada. Ela não falou nada, só que aí daqui a pouco, com uns 3 meses que a gente já tava, né, engatado namoro e tal, um belo dia ela foi em algum lugar, ela me trouxe uma blusa. Uma blusa... Os primeiros sinais, né? Uma blusa num estilo meio lã, assim, branca, de zíper e tal. E aí ela me deu, ela falou, eu trouxe presente pra você e tal. Aí eu olhei, assim, aquela blusa, né? Aquela coisa desconfiada, né? Sim. Olhei, né? É blusa branca, né? Eu não gosto de roupa na cor branca. Porque eu acho que a roupa branca, você olha, ela suja. Eu tenho essa coisa. Isso é verdade. Olhou, sujou. Mas, cara, a blusa era bonita. Eu falei, não, beleza. Aí um dia eu vesti e tal, gostei. E aí foi indo. Aí eu ia comprar uma coisa e tal. Eu ia comprar uma calça. Eu sempre escolhi umas duas. Uma pedia pra ela me ajudar. Entendi. Hoje eu já dá uma comprar, força. Já falo pra ela, o que você acha? Essa, aquela, tal. Então eu já falo, você consegue me vestir melhor do que eu mesmo escolhendo. Mas você tem que surpreender ela um dia, Luizão. Mas o pior, que eu fico mais abismado, é que, tipo assim, ela escolhe e é certeiro. Tipo assim, ainda que o problema é quando ela escolhe, tipo assim, né? A gente não olha e putz, não, isso aí não. Mas ela escolhe, é certeiro. A única coisa que a gente não consegue entrar muito em acordo é que eu gosto de tênis extravagante. Entendi. Então, tipo assim, coloridão, chamativo. Cara, se eu vou numa loja, eu vejo um tênis laranja, eu vejo um tênis roxo, eu vejo um tênis verde-limão. Se o modelo daquele tênis me agradar, aí você vai comprar. Cara, eu compro assim. Ela já é do time mais neutro. Já é mais sóbrio. Aí ela já olha e fala assim: não, esse tênis aí não. Eu falo, não, que isso, tênis é maravilhoso, é lindo, não sei o quê. E a gente fica nesse debate. Mas ela não implica, né? Isso é legal que ela não implica. Mas o que me deixa bem abismado assim é ver como ela tem uma leitura. Como ela te conhece, né? De me conhecer tão bem ao ponto dela escolher e eu olhar e falar assim, pô, mas é que você tem razão mesmo e tal. Mas isso é uma coisa que acontece muito, né? As mulheres acabam vestindo os maridos, os namorados, etc, etc, etc. E tem muita mulher que acompanha o Macho Moda, que acompanha o conteúdo, o Homem Cheiroso também, porque ela vai comprar pro marido dela, ou pro namorado dela, porque fala, pô, meu namorado não tá nem aí, tá ligado? Meu marido não tá nem aí. Então eu quero que ele, quero sair, quero pôr uma roupa legal, quero que ele se vista bem também, quero que ele seja cheiroso, né? Sim. Então muita gente acompanha por conta disso. Eu era dessa turma do não tá nem aí. Hoje você usa perfume, Luizão? Hoje eu uso. Mas você não usava antigamente? Ou perfume você sempre gostou? Não, usava, mas era aquela coisa. Tipo, qualquer assim. Não era de ter 2, 3. Entendi. Tinha era aquele até acabar, compra outro. Comprava de novo e mandava bala. Hoje não, hoje se deixar... Vai que vai. Vai que vai. Ô, Léo, até antes da gente, né, também falar de perfume, que acho que é uma área bem legal, mas uma coisa que mudou, assim, na minha opinião, não sei se você concorda, é que questão de camisa de time, cara. Tipo, antigamente era meio que também banalizado, assim, tipo, pô, vai com a camisa de time, você tá de qualquer jeito, é preguiçoso. Eu vi um vídeo...
Quer terminar? Não, é que, tipo, aí hoje em dia a galera até pega camiseta retrô e, tipo, combina muito bem com o look, fica super estiloso. Eu vi um vídeo antes de ontem, se não me engano, um cara tava falando, tô me trocando aqui pra sair com a minha mina e tudo mais, não sei o quê. Camisa de time. Porra, R$400, ela compra roupa na Shein, que custa 15. Aí falou, tô mais na estiga do que ela. Desse lado. E aí eu tô vendo também, aí é mais a galera... Não mais jovem, nada a ver falar isso, porque também já vi gente mais velha, falei bobagem, mas até as mulheres também estão usando, umas camisas retrô e fica muito estiloso, cara, tipo, fica muito da hora. Então mudou muito isso, Mudou o conceito. É um resgate do retrô, né? E assim, é uma coisa legal, porque na moda a gente tem um ciclo interessante, né? Geralmente pula-se 20 anos depois. Então, por exemplo, 2010 começou a bombar as coisas dos anos 90, entendeu? Porque a galera da geração que tava chegando não usou as coisas dos anos 90. E aí as marcas começam a relançar as coisas repaginadas pra galera nova, entendeu? Então, hoje em dia, a gente tá vendo uma forte crescente dos anos 2000, 2005, né? Aquela questão por ali bombando. Então, você vê, da própria Puma, tem o Speed Cat que tá bombando hoje em dia, né? Que é um tênis ali que bombou em 2005, 2004, no começo dos anos 2000, né? Então, ele tem um ciclo novo que as marcas trabalham novamente e a galera que não usou naquela época começa a usar novamente, entendeu? Ou quer dizer, começa a usar de fato, né? Sim, de fato. E às vezes a galera que já usou tem uma visão, putz, mas isso aí já aconteceu, né? A camisa de time já aconteceu. Sim. Mas tem que entender também que é um repaginamento daquela moda ou daquela tendência, né? Então isso é muito interessante. E isso também a gente percebe nas próprias marcas, né? Por exemplo, as marcas quando vão lançar tipo a camisa de time, às vezes elas já nem tanta preocupação, é mais claro, tem a tecnologia e tal, mas elas visual, já também, né? Elas já também lançam pensando tipo, é estiloso, é bonito e tal. E você falou isso agora, um dos vídeos e sempre um dos vídeos e um dos posts que mais dá bom no Macho Moda, que eu faço 2 por ano, são os das camisas de times mais bonitas para 2025, para 2024, 23, 22, 21. Então a galera pesquisa muito sobre isso, né? Para ver, qual que é a mais bonita para eu comprar, para eu usar no dia a dia, na rotina. Então tem muito disso realmente. Sim, é bem da hora. A camisa de time, ela voltou com força, né? A ser valorizada agora. E as próprias mulheres, assim, aceitam mais isso, né? A gente troca ideia ali na torcida, eu sempre brinco, falo com as meninas, e aí, camisa de time vai sair pra sair com o cara. Pra ir pro date, serve pro date? Elas, não, serve super, eu também vou com a minha e tal. É bem legal, cara. Uma outra questão que é legal desse lance do futebol também é a abertura dos clubes pra criação de produtos casuais, né? Sim. Uma linha casual ali, porque acho que chegou-se esse entendimento de que o cara pode estar vestido com a peça do seu clube de coração sem ser com a camisa de jogo. Exatamente. Então pode ser uma polo casual, pode ser uma camiseta simples casual. O Palmeiras foi além, né? O Palmeiras foi além disso. O Palmeiras criou uma linha de produtos especializada em não só casual, como também, né? Camisas sociais, que foi a palestra 1914. Você chegou a receber alguma peça dessa linha? Eu recebi a camisa. Essa é bonita. Então bem bonita, assim. E, aí teve o relógio agora com o Abel, né? Em parceria com o Abel. Teve a Polo do Abel também, que todo mundo comentou. Então é uma extensão, né? Não só pro cara ir pro estádio, mas pro cara trabalhar, pro cara sair, pro cara ir pro cinema, pro cara ir pro shopping, né? Muito bem vestido com o time de coração. Mas, Léo, o que você acha do clube abrir esse horizonte, né? Acho que tinha que abrir mais ainda. Além de ter a linha casual, que é aquela natural, né, do fornecedor, mas de pensar numa linha mesmo assim pro dia a dia, como o Palmeiras fez, cara. Isso é um negócio totalmente Eu acho muito legal. diferente. Acho que tem que ir cada vez mais além, entendeu? Lançar às vezes uma calça de alfaiataria do Palmeiras. Imagina que legal. Com um tecido tecnológico, por exemplo. Que o cara vai trabalhar de social, tá com a calça do Palmeiras, que não vai apertar ele quando senta, que não vai incomodar os movimentos, que não vai limitar ele em nenhuma atividade. Que ele pode sair do trabalho dele e ir pra academia, que ele vai estar muito bem vestido, entendeu? E muito bem confortável também. Então acho que essas coisas, ainda mais hoje em dia, onde as marcas estão investindo muito forte na roupa social para realmente tirar esse conceito de que, putz, o cara vai ficar incomodado usando roupa social ou usando um sapato. Não, hoje em dia as marcas estão colocando tecnologia
muitas vezes esportiva, na roupa social. Pra ficar o mais confortável possível. Pra ficar o mais confortável possível. Eu sempre achei a roupa social, de fato, então, né? bem... tipo, lógico, gente, vai gerar duplo sentido pra vocês, né? Eu sempre achei a roupa social muito dura. Mas não é verdade? Limitava muito os movimentos. Sim. Eu sempre achei que é o tecido difícil de você... Quando você chegava em casa e você tirava, você... Sim. Né? Sim. Você colocava uma bermuda, uma calça de moletom, né? Tipo, que alívio, né? Tirava o sapato que te... Nossa senhora, acabou com o meu pé. Sim. Pô, hoje em dia, tênis tá em todo lugar, entendeu? Até no social, com terno. Quando que a gente viu isso? Entendeu? Então, realmente é um novo... É um repaginamento da roupa social masculina. A galera começou a casar de tênis. Eu lembro que no começo, falava, mano, o cara tá casando de tênis, cara. Que loucura. Tipo, hoje em dia é super normal, cara. Assim, super normal, cara. E pra trabalhar, por exemplo, né? Todo mundo, você vai nos escritórios por aí, até em empresas mais executivas de fato, né? Mais formais de fato, pô, os caras de tênis. Sim. Entendeu? O cara de blazer e camiseta. Olha que loucura, né? Sim. Antes era inimaginável essa questão. E, cara, depois que você começou a fazer bastante sucesso, assim, algum jogador do Palmeiras te procurou pra cara, do Palmeiras eu não lembro. Fora essa questão do time sub-15, né? E talvez o Estevão poderia estar no voo ali também, porque foi meio que nessa época aí, ou do Hendrick, eu não lembro ao certo, mas foi acho que 2021, 22... 21. Mais ou menos ali, entendeu? Então pode ser que o Estevão tava junto no voo ali. Só que ainda não era. Ele tava no 15. Então, mas enfim, do Palmeiras, assim, que eu me lembre, não. De outros times, já te vem procuraram. Falar, puta, velho. Pedindo referência, dica. Tem um cara do Botafogo que me segue, tá ligado? E mandou mensagem já pra mim e tal, não sei o quê. E aí, porra, Botafogo ano passado, nos últimos 2 anos, né? Aí Palmeiras e Botafogo. Piores dicas pro cara. Tá ligado? Não, Palmeiras e Botafogo a gente, né? Tipo, tava ali, Libertadores brasileiro. E, porra, toda vez que eu ia no estádio, toda vez que eu ia não sei o quê, os stories, né? Tipo, eu falo, né? Aí depois eu ia olhar o cara vendo meus stories, tá ligado? Eu falei, pô, vai fazer o quê, né? Não tem como. Eu sou palmeirense mesmo, ele sabe, então fazer o quê? E alguma outra celebridade, tipo, você olhou e falou, tem bastante. Esse cara tá pedindo dica pra mim. É muito legal, assim, eu acho que o humorista é o Renato Albani, se não me engano. Renato Albani. Ele segue lá, o Rodriguinho. Caramba. Rodriguinho é palmeirense, né? Não. Eu acho que é palmeirense, não é palmeirense? É palmeirense, Rodriguinho é palmeirense. Confundi com o Thiaguinho. Rodriguinho a gente conversa bastante. Thiaguinho não. Mas o Rodriguinho é palmeirense. Thiago André não. A gente conversa bastante, o Rodriguinho. Tem mais alguns caras assim, que você, às vezes, do nada, assim, troca uma ideia com você. Eu falo, ué, mas aí como Gustavo que é Mioto, eu não sei pra quem que ele torce. Acho que ele deve torcer pra algum... também não me recordo. Porque acho que ele é de Goiás, não sei. Da então, região ali. Mas ele acompanha o trabalho também, inclusive já gravei com ele. Legal. Então tem uma galera assim que a gente vai conhecendo no dia a dia, que acompanha às vezes, e vem e manda mensagem do nada, né? Eu falo, caramba, que legal. E como que é a abordagem? Tipo, eles falaram, dá uma dica de look. Cara, geralmente é meio nesse sentido, tipo, uma dúvida, né? Tipo, putz, esse tênis é legal, não sei o quê. Esses tempos teve um jogador que jogava, se não me engano, na Rússia. Que ele veio trocar ideia comigo e falou, cara, acabei de chegar aqui, tô perdidaço. Caraca. Tipo, os caras aqui se vestem mais pá, melhor assim, quando eu vou, né, pra concentração, pra não sei aonde, eu preciso tá melhor, me ajuda aí, o que eu faço, né? Aí eu dei umas dicas pra ele lá e tudo mais. Mas é mais ou menos nesse sentido. E dos perfumes também, né? Perguntou muito assim de ocasião de uso, né? Pô, vou sair, vou chegar em tal lugar, né? Tipo, quero chegar bem assim na apresentação e tudo mais, me passa um perfume aí. Então a gente vai dando as dicas no dia a dia. O Gomes falou com a gente, quando a gente gravou com ele lá nos primórdios, né, do Palmeiras Cast, ele falou desse lance do... Faz 2 anos, Luiz, ele vai achar que faz 8 anos. Não, tem uns 2 anos e meio, quase 3. Das vestimentas lá na Europa, né, do tempo que ele jogou no Milan. Milão. O Gomes é um dos caras que mais tem esse lance do feeling da vestimenta, que pô, tem essa preocupação, se veste sempre bem arrumado. E aí eu perguntei pra ele, eu falei, pô, papi, já era, né, assim, já tinha esse interesse ou foi lá em Milão, né, que você apresentou? Ele falou, não, foi lá, ele falou que lá, até o cara mais simples lá é terno, gravata e tal, é Dolce & Gabbana de um lado, nada do outro. É que lá é muito acessível, né, pros caras, é muito diferente daqui, né, principalmente nas grifes, nas marcas de luxo, né, os caras estão do lado ali deles, né, e Milão de fato, respira, né, moda, então, né? é o que eles respiram, Paris também, né, então é outra história, mas assim, eu acompanho, assim, os caras, assim, o Piquerez, ele
geralmente tem um estilo bem legal assim, mais ousado. O Giai também, eu vi que tem um estilo bem ousado, né, no dia a dia. O Veiga também, ele tira bastante foto também, já fez algumas coisas de modelo, né, pelo que eu acompanhei por ali. Então, os caras hoje em dia, eles são muito ligados. O Everton, eu vi num evento no Allianz, na sala de troféus, e tava o Everton também. Pô, ele tava na estica, mas não numa camisa bem legal, numa calça de alfaiataria, um tênis bacana, sabe, diferenciado. Eu falo, ó, manda bem também. Agora você falou dos perfumes também, né, então ele tem também dentro... O Rios também, o Rios já é um estilo mais, né, diferente. O estilo mais ousado latino, isso, né, tipo, mas uma a vibe galera assim. pira bastante nele. O Lázaro também, quando tava aqui. Tinha um estilão também. Tinha um estilão, É legal saber, assim. É diferenciado. A gente vai vendo e vai acompanhando. E uma coisa interessante que o Luiz falou também é do Gomes lá em Milão, que tipo, o cara o mais conhecido já era arrumado. Muito do teu ambiente também, às vezes, te molda, né? No teu estilo, né? Porque ele teve que se adaptar aonde ele tava, Exato. Né? É o famoso diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és, né? Não, e até porque você começa a se sentir um estranho também. Você tem que entrar na vibe deslocado, ali, né? Se sentir deslocado. Então tem dessas também. Mas eu acho o bacana no estilo pessoal é porque você consegue se diferenciar e endossar sua personalidade, mesmo dentro de um traje pré-definido, entendeu? Então, às vezes não tem essas questões de, o tipo de traje é esporte fino, é social e tudo mais, né? Pô, às vezes você muda a cor da camisa, a cor da gravata, o relógio que você tá no punho, o acessório, o colar, a corrente que você vai usar, a pulseira que você colocou, o tênis que você usou, uma cor diferente. Você muda um detalhe no look e você fala assim, opa, estilo do Luizão, entendeu? Opa, isso é a cara do Giovanni. Então tem dessas também. Dentro de um estilo pré-definido, você consegue endossar sua personalidade, entendeu? Mostrar ali para as outras pessoas seus gostos e preferências. E tem aquela personal style que chama, né? Que a pessoa tem o seu próprio, né? Tem bastante jogador que tem, viu? Você já recebeu o convite? Alguém já falou, pô, você não quer trabalhar para mim e tal? Infelizmente eu não consegui por causa de tempo, né? A rotina é muito puxada, a gente tem vídeo todo dia, mais de um vídeo e tudo mais. Mas tipo, nada que te balançou, você falou, caramba. Principalmente, agora não que você já tá mais estabelecido, mas sei lá, no começo. Cara, no começo foi um cara que eu não vem ao caso citar nomes aqui, mas é um cara que eu acompanhava assim bastante trabalho. E aí ele veio trocar uma ideia comigo, só que ele fez uma proposta meio indecente, tá ligado? Ele falou: não, você leva suas roupas e aí você me veste lá com as suas roupas e tudo mais. Achando que eu tinha um acervo, né? Mas não tenho. Minhas roupas são minhas roupas de uso, né? Sim. Então ele a grana também não era muito boa. Aí eu rejeitei educadamente. Entendeu? Falei assim: não vai dar, tenho agenda. De forma elegante. De forma elegante, né? Mas já de veste pra clipe também. Muita gente, né? Pra clipe, pra fazer propaganda, etc. As pessoas perguntam. Mas você não pode abraçar o mundo também, né? Porque você tem que focar e ter prioridades nas suas áreas. Já pensou você ter que, além das suas roupas, ele vai começar a ter peça então, pra ter acervo, pra essas coisas acervo? É um trabalho de fato, né? É uma outra área de trabalho, né? Tem gente especializada nisso, tem agência que faz só isso. E até porque manter roupa também não é fácil, não é fácil. Tem os cuidados ali. Os cuidados, tem que passar, não pode deixar mofar, não pode deixar embolorar. Então tem que ter um espaço físico bom, né? Pra você ter um acervo de roupas. Haja closet. Não, então, e tênis? Como que você é com tênis, com sapato? Porque eu já vi alguns famosos assim falarem que o cara tem um tênis pra... Sim, pra cada ocasião. Às vezes o cara usa um tênis assim já era. Tal. Um tênis pra tudo e alguns têm um tênis pra cada coisa. Você é assim também? Não, como é que é? Tênis eu não tenho muito essa questão de colecionar, de não usar e tudo mais. Eu compro pra usar, entendeu? Sim. Então mesmo um tênis mais legal assim que eu tenho, eu compro... Tipo, esse tênis que eu tô hoje em dia... Hoje, minha esposa me deu de Dia dos Namorados há 2 anos atrás. É um tênis caro, mas que eu uso sempre, tá ligado? Em ocasião assim legal e tudo mais, eu vou com aquele lá, entendeu? Tipo, não vou deixar guardado não, entendeu? Nos preferidos. Eu vou usar, Então tem algumas questões nesse sentido. Eu gosto de usar, né? Sim. Eu gosto de realmente montar o visual, entendeu? Eu gosto de colocar pra jogo. Não gosto de ficar segurando muito, não. Você é da época do tênis de sair e o tênis de dia a dia? Eu ia até falar isso. Tênis da escola, né? Tinha o tênis da escola e o de sair, né? Tipo, era isso mesmo. Calça jeans ali e tal, e o tênis de sair. Só mudava a camiseta, que era cheia de estampa gigante, tá ligado? Aí, mas agora vai mudando, tipo, depois você vai entendendo que cada look combina com um certo tênis também. Cada ocasião também, tudo mais. Você fala desse lance de tênis de sair, agora eu já lembro outra parada. Eu ia pra escola de chuteira, velho. Então, e tá voltando. Não sei se vocês viram. Ah, é? Eu fiz um vídeo semana retrasada
que os jovens, a geração, né, nova, estão usando... Mas não é a chuteira que a gente Sim, usava, que não é de- era o tênis de futsal na época, né? Sim. Não, hoje em dia estão usando chuteira de cravo, velho. Aí eu falo, mano, como é que vai andar na rua com uma chuteira de cravo? né? Escorrega, Sim, cara. entendeu? Louco. E criou um movimento nas redes sociais, os caras colocando ali o look com a chuteira de cravo, andando na rua, filmando e tudo mais. Aí eu falei, meu Deus do céu. Nossa. Falei, eu ia tomar o rola na primeiro certeza, passo que eu cara. desse na rua por ali. Doido, cara. É. Te cortei, Luizão, Não, desculpa. o que você falou de tênis de ficar em casa nisso aí, cara, teve uma época que eu era vidrado em tênis de handball. Sei. Tênis de handball. Tá ligado? E tênis de handball não é, né, tão simples, tão fácil assim. Sim. E entra naquela questão das cores. É. E as combinações nem sempre são legais. É bem chamativo, Eu né? tive um É. azul bebê com branco e verde. Eu tive um... Você sempre gostou de Cara, cores te juro. exóticas, né? Cara, Luizão? tinha um que era azul marinho com cinza chumbo. Cara, é assim, mas era calçado confortável, então eu gostava muito por causa disso. Isso, Durabilidade. você lembra mais ou menos conforto. que época que foi? Porque quando eu tinha... 2008, eu comecei a usar muito mesmo assim com frequência de De 2008, de handball É. até 2012, 13 mais ou um menos. pouquinho antes eu usava também. É. Tinha um que era o modelo do momento ali, que era super coloridão, era amarelo com cinza, É, né? Então era bem... Bem nessa só vibe não posso assim. falar por causa da marca, né? Senão eu vou entregar aí, mas é um modelo que perdurou até 2012, 13, e depois ele não teve mais fabricação, cara. Mas ele era muito bom por causa... Ele tinha um solado dessa grossura, e a parte baixa dele era estilo de tênis de futsal, então é aquele material durável. Aham. E ele era muito confortável e tinha um amortecimento por causa do handball, que salta, etc, vai pro chão, etc. Então assim, era um tênis que você comprava hoje e você ficava 3, 4 anos com ele assim, numa boa, que ele não desgastava, cara. E ele era diferentão, né? Também. Era diferentão, ele era uma forma um pouco mais alta, ele era mais largo. Não, e Tá você legal. falou Eu de curtia. tênis também, eu lembrei que, tipo, na época da escola, assim, nunca passei fome e tal, mas a gente não esbanjava dinheiro assim. E eu estudava numa escola mais legal, só que, tipo, era os mais simplesinhos, assim, da escola. E, cara, todo mundo tinha aquele tênis de mola. Você lembra? Quando Sei, tinha, sei, era, sei. tipo, o hype da O época era 12 tênis molas, de... né? Cara, mas eu sonhava com aquilo. Eu sonhava, pai, pelo amor de Deus, dá ele. Calma, passa de ano que eu te dou. Mano, aí eu lembro que eu estudei. Aí chegou o dezembrão, eu grandão, assim, cadê meu tênis? Aí ele me deu o tênis, mano. Aí era aquilo, chegava em casa, eu já limpava, mano, não deixava a parada sujar de jeito nenhum. Era Né? Esse muito aqui, louco. né, Léo? Esse mesmo, esse mesmo. Então, tem Era que, o cara. tem que mostrar de cantinho. Esse aqui. Esse aqui era o top. Era o top dos do tops. top na época. É, Era muito bom, cara. Muito bom mesmo, assim. Ô, Léo, você falou, né, nessa questão de moda que a gente tem ali, né? Digamos, de uma certa forma, tribos diferentes, né? Sim. Você falou, tem o pessoal Faria Lima, tem o pessoal lá do As esporte bolhas. casual, É. pessoal ali, né? Mais underground e tal. Existe algum tipo de, não vou dizer combinação, mas existe alguma peça que ela consiga Atemporal. agradar esses três? Ou tipo assim, Migrar. ela consegue fazer parte desses três núcleos, assim? Cara, algumas peças eu diria, né? Então eu sempre falo assim, tipo, 10 peças que todo homem deve ter, 5 peças que todo homem deve ter, né? Se a gente fosse montar um look assim, eu colocaria camiseta básica lisa, eu acho que vai agradar todo mundo, vai agradar todos os estilos. Calça jeans raiz, que é aquela calça jeans com aquela lavagem raiz realmente, né? Numa modelagem, pode ser slim, pode ser reta, né? Que hoje em dia o ajustado, muito apertado, não tá também, né? Tipo, muito no hype por aí. Então vai agradar um pouco mais. O tênis branco, eu não vejo um guarda-roupa de um homem hoje em dia sem um tênis branco, tá ligado? branco. Tipo, é muito versátil, vai com tudo. Só do Luizão, não sei. Você tem tênis branco, Luizão, ou não? Não tem? Caramba. Você tava descrevendo o look dele até o tênis. Não, mas se for o caso, a gente providencia. Não, vou ter providenciar, pô. É muito Seja por versátil, é isso. muito É, versátil. pô. Não Aí seja você pode por comprar um isso. tênis branco diferentão, entendeu? Pode um comprar. detalhezinho É legal ali pra e caramba, tal. Vamos pensar. Vamos pensar. Relógio, né? Aí vai do seu gosto. Seja um smartwatch, seja um relógio analógico, um relógio com pulseira de couro, com pulseira de aço. Mas acho que o relógio é uma peça fundamental pro visual do homem. E eu colocaria também uma camisa, né? Pra quando você quiser temperar um pouquinho o seu look, sabe? Dar aquele upgrade, subir um degrauzinho na formalidade. Aí você vai pra camisa com a calça jeans e o tênis branco, tá feito. É show demais. Anotou, Gigi? Anotei, pô. Já Não, tenho, depois já. a gente pega na gravação, depois qualquer coisa, né? Eu já vou chegar em casa e já vou comparar com o meu guarda-roupa lá pra Então. ver o que eu tenho, cara. Porque O tênis branco a gente já identificou. Já identificou, O tênis branco eu não tenho, mas o branco Então. é aquela questão que eu falei, que eu tenho Sim, você gosta de coloridão. nessa versão de Usa aquele do a roupa Abel, pô. branca, Se ela sua mulher vê o suja. vídeo, ela vai comprar o tênis branco pra você. É, com certeza, tá vai.
Vai, ela vai. Apesar que eu acho que ela vai pensar, porque ela sabe que eu não gosto muito de roupa branca. Mas ela fala, não, mas eu vi muito lá que você falou que poderia ter e tal. Mas pode ser. Tem. Eu não tenho. Acho que eu já tive esse tempo da restrição, assim, de não. Não vou usar. Não, você me diz, não vou usar. Não. Então bora, bota pra jogo, né? Tá, e vai tá que aí. vai. Vamos ser felizes, né? Luizão, vamos se a gente criar 2 páginas, Luizão. Você cria moda papaizão e eu crio moda plus size aí, ó. Aí a gente começa a dar plus dica. Size dá pra entrar nós dois, tá? Então, a gente faz o crossfit. Eu também no sou plus pai, size pô. dá A pra gente entrar nós dois. Faz colaboração, né? Faz collab, pô. E vai que vai. Inclusive, aproveitando que o Léo está aqui, né? Aí você que tem marca de roupa, confecciona roupa, pelo amor de Deus, entenda que quando a pessoa ela tem, digamos assim, ela está na categoria plus size, ela não necessariamente significa que ela é uma pessoa que sofra, né, com obesidade mórbida, ou que é simplesmente só uma pessoa que tem lá 200, 180 quilos. Às vezes pode ser uma pessoa que vai usar um plus size, uma pessoa que tem 1,95 m e pesa 120, 130 quilos, sabe? E aí você fazer uma calça 52 e que a canela fica à mostra, não dá certo. Então vamos tentar fazer a cintura na medida da perna, do comprimento ali, para colaborar, sabe?
Brasileiro, Copa do Brasil. Dois seguidos. Então a gente fica até meio mal acostumado, assim, com essas coisas, né? Mas, assim, estamos curtindo, né? Estamos curtindo. Sim. Porque, assim, às vezes eu vejo no Instagram as comparações, né? Tipo, as taças dos principais times dos últimos 10 anos. A gente tá muito à frente, mas é, tipo, surreal, velho. É muita coisa na frente. E aí você vê também aquele ranking dos técnicos. Você já viu isso? Sim. Tipo, no período que o Abel tá no Palmeiras, aí você vê os caras mudaram 15 vezes de treinador. Alguns fala, até voltou, né? Alguns até voltaram, tipo... É doideira. Sim. Mas é uma coisa, assim, que a gente tá curtindo, entendeu? A gente tá curtindo. E... teve um vídeo entrando em Palmeiras, assim, teve na final do Paulista, que infelizmente a gente não conseguiu ganhar, né? Depois da final do Paulista, eu fiz eu reajo, eu fico pé da vida e tudo mais. E aí eu fiz um vídeo que bombou na rede dos caras, entendeu? Que estourou. Eu recebi 3.000 DMs da noite da final do Paulista pra amanhã. 3.000 DMs de Corinthians, de corintiano. Porque eu fiz um vídeo, eu falei, parabéns aí pro Corinthians por ter conquistado o campeonato, pai, e tudo mais. Mas é isso, né? Agora a gente vai se preparar pro Mundial e vamos ser bi, né? Aí os caras, velho, mas ó, Elias, que era do Corinthians, os caras tudo comentando no vídeo, tá ligado? Tipo, Elias! Os caras comentando. E tipo, mano, 3.000 DMs da noite pro dia, assim, ó. E aí as páginas dos caras compartilhando, mas foi uma doideira muito louca. Tico Elias foi formado aqui. Então. Começou aqui, né? Formado aqui, Tico comentando Elias. No vídeo, tá? Te conhece que te compre, seu Tico Elias. Mas faz parte, né? Eu acho que o futebol é isso aí mesmo, tá ligado? E é verdade, né? Os caras estão comemorando o Paulista, a gente tá indo pro Mundial. Exato. É como a gente sempre fala, a gente acha que a zoeira, a brincadeira, de forma saudável, sim. E desde que ela seja recíproca, ela é bacana. Ela é bacana. O que não pode é extrapolar o limite e tal. Mas eu acho que essa brincadeira ela é sadia. A gente cresceu nesse âmbito de brincadeira. Mas é que tem que haver o respeito. Né? Então, um respeitando o outro, tá tudo certo. E não é uma coisa boa, tá ligado? Lógico, você ganhamos, vou zoar todos os caras, tá ligado? Sim, tipo, é muito louco. Sim. Aí eu ligo, aí eu falo com meu tio, com meu primo, com não sei o quê. Palmeiras ganhou contra os caras, velho. Não me conhece. Mas a graça é isso. Sim. É a zoeira. Mas uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo, que aí os caras ficam sem argumento, é assim... Falar, futebol é fase, hoje vocês estão bem, mas a gente já esteve bem. Tá, beleza, faz parte. Mas história, meu irmão, pega a história, quem é o maior campeão brasileiro? Entendeu? Não tem como. Quem tá entre os times brasileiros que mais ganhou Libertadores? Porra, a gente tem o número de vitórias que os caras têm de jogo na Libertadores, tá ligado? Olha isso, olha essa comparação. Em confronto direto no Brasil, a gente só perde pro Inter, né, Luiz? Internacional, só confronto direto. 20 times da Série A, de 19 que a gente enfrenta, só um ranking que geral. tem a superioridade de vitória. O restante, os outros 18, todos o Palmeiras tem mais vitórias no histórico geral. Então, cara. A gente... Surreal isso. A história do não Palmeiras não é uma coisa simples de ser alcançada. E falando em Mundial, né? A gente tá gravando esse episódio do Palmeiras Cast uma semana antes da viagem do elenco, né, pro Mundial. O GG vai pra lá e tal. Então, provavelmente você que tá assistindo, né, o Palmeiras deve estar disputando o Mundial nesse momento, então não estranhe. Mas, Léo, você vai pra lá? Você teve na final da Libertadores? Tive na final da Libertadores no Uruguai. Eu não consegui agenda pra ir pro Mundial, né? E agora também não consegui agenda pra deixar, tá? Muita coisa acontecendo, aí não ia conseguir ficar 2, 3 semanas fora, tá ligado? Mas, assim, a mão coçando, né? Tipo, não dá pra fazer um bate-volta, de repente, então, chegar numa... Pior que não dá, mano. Tem muita coisa acontecendo. Mas, assim, vou acompanhar com certeza todos os jogos. Vocês vão me ver aí nas redes sociais causando, né? Porque é isso aí, não tem como. Já vou pedir uma dica, então. Dá uma dica pro palmeirense que vai lá vai jogar o primeiro Miami, New Jersey, né? e depois em Miami. O cara tá lá em Miami e tal... Vai dar um rolê de tarde antes de ir pro jogo. Qual que é o look dele aí, vai? Tem que ir no Sawgrass, que é em Miami, que é o outlet lá maior do mundo praticamente. Muito legal. Não é maior do mundo porque temos Dubai lá e tudo mais. Mas enfim, o Sawgrass é brabo. E pô, acho que confortável, né? Camisa do Palmeiras. Quando eu fui pro Uruguai, eu só levei camisa do Palmeiras. Só camisa do Foi Palmeiras. Muito louco. E aí eu levei calça jeans, calça cargo, que eu gosto, né? Calça jogger, que é legal, bermuda, né? E tênis. Fui nessa vibe aí. Porque aí você vai andar pra caramba, né? Você vai pro estádio, você vai curtir o rolê, né? Tipo, você vai trombar a torcida. Sim. Pô, você tá ali pra curtir esse momento, né? E você vai querer conhecer também a cidade, se você não conhece ainda. Então tem que ser um look confortável, entendeu? Isso. Mas camisa do Palmeiras pra gente estampar os Estados Unidos de verde, exato. tá ligado? Vamos dar o primeiro presente aqui, Porra, né? que moral, hein? Aproveitar que ele falou em camisa do Palmeiras. Olha que moral, hein, mano? Plaquinha Pelo amor de Deus. do nosso programa, né? Todos os convidados. Cara, no começo, né? Tipo, não falei, mas assim,
né, Marco? Eu falei pro Marco até que trabalha comigo, quando vocês convidaram assim, eu fiquei muito, muito, muito emocionado. Tipo, e muito honrado de estar aqui com vocês, tá ligado? Pô, eu acompanho os podcasts, eu, tipo, todo o trabalho, né? Sou fanático pelo Palmeiras. Então eu falei, caramba, mano, eu vou no CT, tá ligado? Eu vou no Palmeiras Cast, tá ligado? Eu falei, meu Deus do céu, quando que eu imaginei que eu iria estar aqui, né? Então acho que isso aqui, com toda a certeza, vai pra parede do escritório, de casa, sei lá, onde eu vou pôr num lugar muito especial. E, porra, ó, Essa aqui, ó. Em nome da Cerveja nossa do Posso abrir? Posso abrir? Pereira e toda a Eita. diretoria do Palmeiras. Obrigado, gente. Obrigado. Presentinho do Verdão pra você poder assistir os jogos aí bem Olha que trajado, com moral, o manto hein? Olha 2025 só. personalizado. Caramba. E é o 12 do Marcão, hein? Pois é. Eu imaginei, a hora que me veio o número 12, eu falei, não, deve ser alguma coisa em relação ao Marcão e Cê é tal. louco. E aí o pessoal Obrigado produziu demais, a camisa pô, com todo obrigado carinho demais. pra você, né, guardar, Nossa, usar pra assistir os jogos, aí fica a Vou seu usar, critério. com certeza, vai ser no E Mundial agora. da mesma forma que pra ti, né, foi muito bacana receber o convite, pra gente também é muito bacana ter a sua presença aqui, porque a gente fala, né, o Palmeiras Cast, ele consegue ter uma pluralidade que poucos programas que tem um nicho, um tema específico, conseguem ter. Porque nosso tema central sempre vai ser Palmeiras, isso não adianta. Só que a gente consegue falar de vários assuntos, a gente consegue trazer a tua especialidade, a tua profissão e anexar o Palmeiras junto. E isso é muito bacana, que a gente agrega um valor de conteúdo pro torcedor, que a gente sempre brinca, a gente fala assim, né, Léo? Às vezes o cara que curte muito futebol, ele deve olhar e falar assim, ah, putz, cara, tá, isso aqui não vai curtir. Mas tem uma camada ali que sempre, pô, cara, que maneiro, tal, e é diferente, e atinge um público diferente, e é um público que às vezes também, de repente, é da parte do Luiz Ogrão lá, que não se vestia bem, vai olhar e fala, essa dica do Léo é boa, hein, vou seguir também e tal. E é bacana que a gente amplia para vários horizontes, né? Música, neurocientista, culinária, moda. Já tivemos de tudo aqui, aqui. Ô Luizão, posso fazer uma última pergunta pra ele antes da gente acabar? Pode. Vamos dar moral pra Puma, né? A partir das camisas da Puma, que foi 2019, né, Luizão? Sim. Qual que foi a tua preferida que você achou a mais estilosa ali? Do ano passado. Do ano passado? A verde? Com os escudos, né? Meu Deus aquela do céu. ali... Os escudos em alto Essa ficou relevo. muito linda também. Uhum. A verde também desse ano é muito linda também. Mas a minha favorita top 1 é a dos escudos verde. Essa daí. Ela ganhou pelo amor de até Deus. prêmio, né? Ela Sim, foi ganhou eleita a camisa prêmio mais e tudo bonita mais. do mundo, né? É linda Durante, peça. acho que 3, 4 meses ficou no topo, né? Foi. Era uma eleição mensal ali. E realmente foi um trabalho, muito bonito, pelo amor de muito Deus, bonito. né? Não, eu tenho uma dessa daí em casa. tenho também. Eu comprei a verde, a branca, A que eu tenho, dourada. a que eu tenho não me serve, né? Mas tá eu lá guardo. guardada. A que eu você guardo ganhou do porque- Hendrick, não? a do Luiz Guilherme, né? Ah, do então Luiz eu Guilherme. guardo, né? Que Eu moral. guardo com carinho, porque Eu ali tem um valor sentimental muito grande, Eu né? ganhei uma do Estevão e uma do Hendrick. Só isso. Então, do Hendrick, Tá guardado numa caixa assim, É isso que eu ia cara. falar do velho. Hendrick, várias gente fez, que foi aquela edição especial que ele fez pros Sim. funcionários aqui Tá, e tudo, tá, né? Que tá. ele deu na despedida e tal. Tá, do Estevão eu ainda preciso relembrar ele, né? Do nosso acordo ali, né? Tem que falar logo. É Tem que falar logo. o trio dos canhotos, né? É verdade. Do Luiz Guilherme eu recebi, o Hendrick deixou quando foi embora e o Estevão E o também Estevão ficou me faltou. devendo uma, tem que guardar ali as camisas das crias. Essas vão valer, hein? Nossa, Meu não, tá Deus do guardado céu, na hein? caixinha Sim. que o Hendrick deu numa caixinha Deu toda uma caixinha toda personalizada. personalizada. Legal. Aí eu tô guardando as duas lá e vai ficar. Ele deu pra é, todos os né? funcionários aqui? Pro O Hendrick, pessoal daqui sim. do CT. E Caramba. pra gente que trabalha, né, na narração dos jogos da base, sim. tem um valor sentimental Sim, gigantesco, assim, né? Você receber um presente desse de um menino que você viu crescer praticamente. Que agora você tá vê voando, né? tornar Tipo, profissional. Filmava ele na copinha, Meu tipo, os Deus do céu. bastidores. Sim. Um gol de bicicleta que ele fez, lembra até hoje. Sim. Da meia-lua, assim, na copinha, lá velho. no Puf. Inamar, Nossa. cara, em Diadema. Quando ele moral, fez né? aquele gol de bicicleta, eu só falei, Deus, por favor, que eu tenha apertado o REC. Aí eu olhei. Aí eu olhei assim, ufa. pensou? Aí depois até o Real Madrid colocou no Não vídeo de, apertou o rec, vídeo de apresentação, meu. os Pô, caras legal, colocou minha velho. imagem lá, eu falei, vixe. deve ser ela- muito legal viajar com os caras, né? Ah, é E, tipo, legal. sentir o momento do jogo ali. Sim, sim. É uma experiência, assim, que deve ser bizarra Eu pra tava vocês, no jogo né? do Botafogo, cara. Então, velho. Aquela pelo amor de virada. Deus. Aquilo lá foi E- bizarro. Agora uma pergunta minha pra vocês. Uhum. Vocês conseguem torcer mesmo trabalhando? Tipo, como é que é no campo, assim? Eu vou Tipo, contar a experiência do jogo do Botafogo. Eu sempre falo pra todo mundo porque pra mim foi a mais marcante. Quando foi a última falta lá no último lance, Sim, que foi sim. o Veiga pra cobrar, aí eu falei, mano, vou ficar com a câmera só nele. Porque a gente tem mais de um câmera que Sim. pega o lance e eu falei, não, vou ficar só nele pra ver a Focado. reação dele. Então, dei o closezão nele aqui. Aí, pá, ele arrumando a bola e tal.
cruzou. Quando eu vi ele fazendo assim, ó, a câmera começa a fazer assim, velho. Porque eu não Você nem tinha visto o gol. Cara, eu não vi o gol, só vi ele comemorando. Só que, tipo, eu não acreditava. Caramba, começou. Nossa, foi bizarro. Não, pra gente no começo é meio maluco, né? Até a gente entender a ambientação que você tá ali, porque querendo ou não, por mais que você tenha o sentimento, chega um momento que você para e olha assim, não, pera lá, tem que tô também gravando segurar, aqui, e isso é o que vai pro ar. Então qualquer deslize que a gente tenha, uma fala, um grito, vai junto, né? Vai junto. Deve ser difícil, né? No começo controlar. Que esse jogo aí foi, tipo, né, fora de série, assim. Mas mesmo assim eu consegui captar ali o momento e tal, mas foi só... Eu quantas vezes, quando fazia essa função de vocês de bastidor, tava atrás do gol lá filmando, saía a jogada, saiu o gol, acompanhava o gol até o final, a comemoração até o final. Aí depois tirava do rec, aí que eu ia vibrar e tal, né? Isso são os jogos em casa, fora de casa. Fora o quanto a gente é xingado fora de casa. Então, nossa, os caras xingam demais. Porque vocês estão uniformizados, né? Não, mesmo fora de casa, a gente ainda vai, que aí depende. vai a paisana, dependendo do lugar, mas aí rola uma questão. A galera identifica, que né? o pessoal, também então, te dão um colete amarelo escrito clube. Aí, Léo, você tá atrás do gol do teu goleiro, tu vê um cinegrafista com colete escrito clube gravando um gol. Você vai achar que é do teu time, né? Não é, né? Não é. Então, tem umas coisas que também entregam, né? Sim. Mas dependendo do estádio, tem uns que é mais de boa, que é longe também da arquibancada, agora tem uns que é tipo no cangote, assim. Mas eu acho que na verdade, o que a gente ouve muito mais é provocação, né, Gê? Tipo assim, coisa de algum torcedor. Gordofobia às também. Vezes tenta. Não, mas é mais nessa questão da fala só, né? Sim, não arremessam nada, etc e tal. Mas assim, já teve situação de eu ir trabalhar uniformizado em um jogo e o pessoal da CBF ficar com receio e não deixar. Caramba. Num jogo contra o Flamengo, mas não era no Maracanã, era quando eles jogavam lá no estádio da Portuguesa, no Luso, né, Brasileiro. No Rio mesmo. Ah, tá. Mas no Luso Brasileiro. Porque era tipo assim, eu atrás do gol aqui e a torcida aqui, ó. Nossa. Aí o rapaz da CBF falou, eu não tenho como deixar você ir pra lá não, porque se o cara esticar o braço, ele pega a sua camisa. Ele pega você. Caramba. Então só vai poder trabalhar desse lado aqui, ó, onde tá a torcida do Palmeiras. Eu tive que gravar. Eu tive duas experiências chatas. Uma na Arena da Baixada, que a torcedora tacou um copo de cerveja. Caramba. Aí, tipo, molhou tudo, ainda bem que não molhou a câmera. E agora na final do Paulista lá, que tipo, o cara cuspiu, tá ligado? Deu uma catarrada enorme assim na cabeça. E aí, tipo, foi toda aquela loucura. Aí os caras começaram a atacar a bomba, tipo, dentro do campo. Aí eu peguei e saí fora, mano. Aí terminei o jogo do lado do banco nosso lá, porque não tem como, tava insustentável. Assim, Mas é legal. Você entra na vibe. Você entra na vibe ali, adrenalina. Chega uma hora que você tá meio anestesiado também. Você, tipo... Quando ganha também a gente sai grandão, assim, olhando os caras. E tudo sim, não, mas tem várias histórias. Você tem que fazer um podcast com vocês. Já falei que quando eu sair daqui eu vou escrever um livro. Então. Minha vida com o Palmeiras. Aguardem. Ia ser bem legal, Aguardem. Mas, RG, agradecer o Léo Coloral por ter vindo bater esse papo com a gente, contar um pouco mais da experiência dele, né, com o Macho Moda. Obrigado, Gui ali, ó, que tá sentado ali também, ó. Muito bacana a experiência, a gente agregou bastante coisa. E, cara, vamos tentar combinar de fazer mais algumas coisas. Vamos, só chamar. Demorou. Sempre quando o Palmeiras já me chamou. Não, vocês, né? O time já me chamou algumas vezes também. A Puma também já me chamou algumas outras vezes. E, pô, o Marco tá ligado. Quando me chamaram lá pro jogo lá do Corinthians lá, eu falei, mano, vamos, vai ser da hora demais, blá, blá, blá. E a gente foi. Então, o amor fala muito mais alto nessas horas, né? E é um prazer pra mim fazer qualquer coisa com o Palmeiras. Então, da hora demais. É isso, agradecer ao Léo Coloral mais uma vez, GG. Muito obrigado. Vai pingar o QR Code na tela pra galera baixar o aplicativo do Palmeiras, ficar por dentro de todas as notícias e informações do Verdão. Lembrando que as suas atividades dentro do aplicativo faz com que você acumule as suas porcões e você possa trocá-las por experiências vividas com o Palmeiras. Pode ser uma visita aos bastidores, pode ser um desafio dos mascotes, pode ser assistir um episódio do Palmeiras Cast aqui no nosso estúdio, né, durante a gravação. Então, mire seu smartphone no QR Code, baixe o aplicativo agora mesmo. Palmeiras Cast by Sporting Bet se encerra por aqui. Um grande abraço a todos, até a próxima e avante palestra. Avante palestra. Inscreva-se na TV Palmeiras e seja avante. O Avante premiado pode mudar a sua vida. Faça o plano anual e concorra a um apartamento. Só quem é avante pode ganhar. Avante premiado. Nessa campanha, o Palmeiras